Ai, nada não, amor. Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 12 de janeiro de 2025, um domingo. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora aqui na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento Lara, família, o ministério, chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado vendo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, libertando, ajudando, fortalecendo, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor diz assim em Gênesis 33, o encontro de Esaú e Jacó, tá? E quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e duas servas, colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ó, ele dividiu conforme o amor dele, né? Você vê, né, igreja? Ele colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e com os filhos e ele mesmo passou à frente e aproximou-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. Nessa hora eu te peço que eu diminua, o Senhor cresça no momento de João 3,30, que o objetivo é só ministrar a tua palavra, mais nada. Amém. Então, a gente vê que Jacó, né, ele vai, né, encontrar com seu irmão Esaú. Me chama bem, o título na minha Bíblia é bem assim, o encontro de Esaú e Jacó, tá? E quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas. Olha como foi que a escala que ele fez. Colocou a serva e os seus filhos à frente. Então, vai, à frente. Lia e seus filhos depois, segundo plano. E Raquel e José, por último, primeiro plano. Ou seja, esses aqui é os que eu amo. Se matarem os demais, né? Primeiro, eles ficam por último. E ele mesmo passou à frente ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Acontece o quê? Nesse meio tempo aqui, Deus mudou o coração de Esaú, né? Isso é muito interessante, né? Deus muda, né? Deus mudou ali o coração de Esaú, tá? Deus operou, mudou, né? E eles choraram, então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são meus filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então ele se via como servo, né? Isso é muito interessante, igreja, porque a gente vê que ele vem de uma luta consigo mesmo, com o ambiente externo, com Deus, né? E ali naquele momento, quando ele tem um encontro com o próprio Deus, Deus muda, né? Muda o exterior dele, através dele, por ele, Deus muda o seu irmão, né? Muda o coração, o sentimento do seu irmão, né? Porque Deus tinha uma promessa, né? Grande na vida de Israel agora, que não era mais Jacó, né? O enganador. Então, a gente vê que tudo bem que ele manteve a sua esposa predileta por último, seus filhos longe, né, de algum dano e tudo, mas a gente vê que quando ele vê seu irmão, ele se curva, né, 7 vezes, mostrando ali que ele estava ali totalmente desarmado, né, que ele queria, sim, uma conciliação com seu irmão. Então as servas e os seus filhos aproximaram-se e se curvaram. Depois Li e seus filhos vieram e se curvaram. E por último chegaram José e Raquel, também se curvaram. Porque conforme ele colocou, né, foi chegando. E aí a gente vê, e Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. E disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte.
porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Então, assim, ele vê que ali, né, foi o próprio Deus trabalhando ali na vida de Esaú, né? Então, é muito tremendo ver o que Deus fez, né? Ver o que Deus fez aqui com esses irmãos. No 11. Aceita, pois, o presente que me foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando, né? Então, ele queria dar, ele necessitava, porque ele dá o presente, o irmão aceitar, era uma forma dele se sentir livre, né, do que ele fez, da culpa, né? O presente, ele estava se sentindo livre da culpa, né? Como se ele estivesse dando de volta a bênção do irmão dele, né? Como se ele estivesse devolvendo o que ele fez de errado, né? Então a gente vê que Jacó, ele precisava desse reconhecimento, era necessário para ele, tá? Que Esaú recebesse, né? Para ele. Então, essa reconciliação foi algo marcado por Deus. Então, ele falava, não, se eu coisar, eu vou estar devolvendo a bênção do meu irmão, né? Que furtara, né? Que havia, então ele queria pagar a bênção. Tudo bem, vamos prosseguir. Então disse Esaú, vamos seguir em frente e eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos e das crianças até que eu chegue ao meu senhor. Então ele falou assim, não, vai devagarzinho, né? E a gente vai atrás nos passos das crianças. Mas também ele estava se resguardando, né? De qualquer coisa que seu irmão fosse traiçoeiro com ele. Ele também tinha medo, né? Que ele tinha medo dele ter alguma intenção de querer matá-los. E a gente vê aqui que no 15, Esaú sugeriu, permita-me, então, deixar alguns homens com você. Jacó perguntou, mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Ser. Ele falou, não, para quê, meu irmão? Para quê, né? Então, assim, você me recebeu bem. E aí, Jacó, no 17, Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Então, Esaú foi para si e ele foi para Sucote. Então, naquele momento houve uma divisão, né? Esaú voltou para Sir e ele foi para Sucote. Então, ambos ali se separaram, né? A gente vê também no 18 que diz assim, tendo voltado de Padarã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquém, tá? Em Canaã e acampou próximo à cidade. Então, ele voltou para Canaã como Deus havia ordenado. Ele voltou o quê? Seguro, porque houve muitas situações a qual Deus trabalhou, né, na vida de Jacó. Isso é muito importante, né? No 19, por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. E ali edificou um altar e lhe chamou Elou Israel, né? Então a gente vê que Deus abençoou Israel de tal maneira, né? Que ele lhe foi grato, né? Então ele edificou um altar. Então, igreja, a gente vê que a história de Jacó é uma história de superação, tá? A gente vê também que é uma história onde Deus interveio de tal maneira, porque Deus tinha uma promessa, né? Ele é o terceiro patriarca, o último, né? Abraão, Isaac e Jacó, que sai a descendência de Israel. A gente vê também, eu me chamo muita atenção aqui, Aramalassura e Midecomanai, né? Que teve o encontro dos dois irmãos, tá? Mas eles não ficaram juntos. Houve perdão, né? Mas houve também uma separação. Igreja, eu quero abrir um aspas aqui. Uma coisa é você perdoar e outra coisa é vocês estar juntos de novo, né?
Mesmo tendo perdão, cada um foi para um lugar, tá? Esse negócio que fica assim, ai, mãe, você perdoou, você tem que... Não, você não precisa. Sentimentos, igreja, cada pessoa tem a maneira de lidar com seus sentimentos, tá? A gente vê que Jacó, nesse contexto, mesmo sabendo que ele houve uma conciliação com seu irmão, ele não confiava, ele não tinha confiança, porque ele sabia que ele foi traiçoeiro com o irmão dele e que o irmão dele havia jurado de morte. Então, qualquer momento, né, ele falou que poderia acontecer alguma situação. A Bíblia não fala, eu estou fazendo, né, uma conjectura. No entanto, que ele falou que meu irmão pode ir na frente, depois eu vou atrás com as crianças, porque ele tinha um receio de que Esaú quisesse matá-lo, né? Ele fala assim, Esaú fala assim, não, vou deixar um dos meus homens para que... Mas por que, meu senhor? Não precisa, né? Ele sempre na humildade, né? Ele se quebrantou, né? Mas aí ele falou assim, poxa, Esaú, ele voltou para ser, então eu vou, né? Eu vou voltar, né? Pro meu lugar. E voltou para Canaã, foi para Sucote. Então, assim, eles não ficaram juntos, né? Então, a gente tem que ter... Tem gente, eu acho muito estranho quando a pessoa fala, nossa, irmão, você perdoa e você não consegue ficar junto. A questão não é perdoar e querer ficar junto, tá? A questão é que cada um segue o seu caminho. O perdão, quando você perdoa alguém, quem está livre do peso é você. Porque uma coisa é você dormir com o seu algoz, acordar com o seu algoz, pensando, nossa, fulano fez isso, fez aquilo, fez assim, não. A gente tem que ter sempre a oportunidade de falar, tá? Há uma libertação pela fala, né? E às vezes a gente tira conclusões precipitadas. Se a gente voltar no capítulo anterior, o de ontem, ou foi de ontem, eu não lembro, mas que Jacó, né, ele pega sua esposa, pega seus filhos, seus animais e vai embora sem avisar para Labão. Porque ele achava que Labão não iria deixar. 3 dias depois, Labão descobre que ele foi embora. Então, Labão vai atrás dele, né? E quando Labão vai atrás dele, e o encontra e o alcança, né? Ele fala assim, nossa, por que você fez isso? Mas por que você foi embora? Levou minhas filhas, levou meus netos, levou as coisas e não me avisou, né? E aí Jacó falou para ele assim, porque eu tinha medo que você não me deixasse vir. Ou seja, ele simplesmente, ele teve ele tirou uma conclusão precipitada. Isso aí você vai ver em 31, tá? Porque ele diz assim, vamos ver no 29. Jacó respondeu Labão, tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Então, assim, ele se precipitou, ele não sabia, mas ele achou que ia tirar, né? E aí ele fala assim, os deuses, né? E os deuses que roubaram de mim, né? E quem tinha roubado? A esposa dele, o próprio filho, a própria filha de Labão, né? Raquel tinha roubado. E aí a gente vê que eles entram na tenda, procura, não acha, e Raquel fica em cima do animal, não desce, fala que tá menstruada, porque o mini deus que ela tinha roubado, né? A mini escultura, a imagem do pai dela tava debaixo no negócio do animal. E ela não levanta, e mulher menstruada se tornava impura, então já tinha esse costume ali, vamos dizer assim. Então, a gente vê que foi algo precipitado. Então, Deus, ele fala para mim e pra você, né? Aleluia. Então, a gente tem que ter, a gente tem que falar, a gente tem que vivenciar esse negócio. Ai, não pode falar. Gente, é hipocrisia. O povo é hipócrita, o povo é hipócrita, tá? As pessoas mentem, roubam, enganam, deu falta, então você tem que falar, tá bom? Então, e você tem que perdoar, nós temos que perdoar, mas você perdoar não é você trazer a pessoa para sentar na sua mesa de novo para comer, não, tá? Sabe o que me lembrou agora? Jesus, né? Diz que quando ele molhou o bocado de pão e botou na boca de Judas, né? Eles estavam na mesa comendo. E aí ele falou assim, o que tem que fazer, faça depressa. Ele diz que Satanás entrou em Judas e Judas saiu, né? E foi vender Jesus. E quando Judas voltou para encontrar Jesus, o discípulo, ele o beija, né? Então, a gente vê, igreja, que a traição é algo terrível. Então, assim, ele saiu da mesa ali dos discípulos e não voltou mais a comer na mesa, né? E eu não quero também, né? Eu sou uma pessoa que... Deus conhece o meu coração, né? Eu falo, Senhor, se tiver mágoa, rancor, só conhece o meu coração. Mas a gente tem que entender, igreja, que a gente não tem Alzheimer, tá?
A gente não esquece. A pessoa mente, rouba, engana, faz tudo. Você acha que vai ficar tudo juntinho? É muito raro, é muito difícil, né? É igual um relacionamento de um casal monogâmico que acaba entrando um terceiro. Então, assim, a pessoa tem que ter muita coragem mesmo, sabe? De assumir de novo esse relacionamento e não trazer à tona as reminiscências do passado, porque é muito difícil, né? É um casal que vem de um processo de adultério, né? Ser a mesma coisa, porque não vai ser mais a mesma coisa, né? Por mais que este homem ame, deseje, ame, se deseje, né? Mas sempre vai ficar aquela pulguinha atrás da orelha, né? A confiança não vai ser mais a mesma, mesmo ambos voltando, né? Por isso que Deus, a única vez que o Senhor permite, né? Ele ainda fala assim, olha, Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Não que eu aceite, mas se você perdoar a sua esposa é melhor. Mas não é fácil, né? Jesus deixou bem claro que não é fácil. Então a gente vê aqui que Esaú, né, e Jacó, foi Deus que trabalhou no coração de Esaú, tá? Porque assim, quando a gente lê a história, a gente vê que quando ele veio com os 400 anos, eu quero crer que nesse momento é que ele vinha mesmo para lutar com Jacó, né? Mas ali, quando Jacó lutou com Deus, Deus inverteu a situação, ok? Que Deus abençoe, né? Que Deus ele venha mudar o coração do homem em favor de mim e de você. Mas para isso a gente tem que estar lutando, né, com as trevas, com a nossa carne, conosco mesmo. E entender, igreja, uma coisa, é muito sério. A gente está num tempo onde as pessoas falam assim, ai, é espiritual, irmã, nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim, contra principados e potestades, sim. Mas e aonde fica a responsabilidade da pessoa, né? A gente vê, aqui na história de Jacó e Esaú, que Jacó sabia da responsabilidade dele. No entanto, que Jacó insistiu que o irmão dele recebesse o presente. Porque para Jacó, era o sentimento de que ele estava cumprindo o que ele começou. Ou seja, se meu irmão aceitar os presentes que eu dei para ele, eu vou estar abençoando ele no roubo que eu tive, né? Quando eu defraudei ele ali, né? Roubando a bênção dele, roubando a primogenitura dele. Apesar que ele abriu mão da primogenitura, né? Mas a bênção dele. Então, aquilo para ele era importante, tá bom? E muitas vezes, essa importância para cada ser é único, né? Então, essa importância, já estou falando aqui como psicóloga, tá? E missionária também, porque a gente está numa pregação. Mas às vezes é muito importante, quando acontece uma situação, você presentear alguém e quando a pessoa aceita o presente, você se sente mais seguro, você se sente como se você tivesse cumprido, se que você tivesse, vamos dizer assim, restituído aquela pessoa da fraude que você fez. Isso significa, sabe o quê? Que você tem remorso, que você se arrependeu, tá? Isso é muito importante. Mas não requer que o perdão e tudo faça com que vocês convivam de novo, tá bom? Deus abençoe, tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com a paz do Senhor Jesus.